Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 20, e nós vamos estar vendo os versículos de 1 a 30. Esse texto acontece mostra um acontecimento mais ou menos no anos 870 a.C., na Palestina. Ali havia um reino dividido, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. No reino do norte reinava Acabe, com a sua mulher Jezabel, uma fenícia. Era um povo, era um rei, um povo que não fazia a vontade de Deus. No reino do sul, com um reino menor, apenas de 2 tribos, enquanto que no norte havia 10 tribos, no reino do sul reinava o rei Josafá, um rei que amava a Deus. Muito bem. Aquele reino do norte começou a se coligar com outros reinos ali naquele lugar. Acabe era um rei mau, mas era um bom administrador, e aquele reino era forte. E eles começaram a subjugar um pouco o reino do sul. Josafá cometeu um erro, casou o seu filho com uma filha de Acabe, se submeteu àquele reinado mau de Acabe. Num determinado momento, Acabe resolve ter uma guerra com os sírios e conclama o reino do sul a participar. Então esse rei Josafá do sul teria que guerrear com ele. No meio da batalha, uma flecha ao acaso mata o rei mau, o rei Acabe. E Josafá do reino do sul fica só. Quando ele fica só, aqueles outros reinados, aqueles outros reinos que estavam submetidos ao reino do norte começam a se sublevar e começam a querer atacar o bom rei que amava Deus, Josafá. E aí acontece o que nós vamos descrever nesse texto. Quando Josafá olha em volta do seu reino, ele percebe que ele está em grande desvantagem e que ele está enfrentando um inimigo que ele não tem capacidade de lidar com ele, de vencê-lo, de sobrepujar a força. E quando nós vemos isso, eu pensei nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos com um inimigo que nos cerca e nós não sabemos o que fazer com esse inimigo que nos cerca, com esse coronavírus modificado. Mas acontece o seguinte, ali quando o rei Josafá se vê cercado pelos moabitas, pelos amonitas, pelos meunitas, exército muito mais poderoso do que o dele. E a Bíblia diz que naquele momento, e agora nós já estamos aqui no versículo 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas, que diz que o rei Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou jejum em toda Judá. E a Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E nós aprendemos a primeira coisa. Diante de um grande inimigo, diante de uma situação amedrontante, nós precisamos botar o joelho no chão e buscar o socorro de Deus. Foi isso que Josafá fez. Ele apregoou o jejum em todo o seu reino e eles buscaram a Deus em oração. Nós temos que fazer isso. Orar, pedir o socorro de Deus. Mas o texto vai caminhando e daqui a pouco nós vemos uma palavra dita pelo rei Josafá na sua oração que diz assim: se algum mal nos sobrevier, falando dos inimigos, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, ó Deus, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aquele rei tinha certeza que se ele tivesse inimigos que o atacassem, pestes que chegassem, espada que afrontasse, eles iriam clamar a Deus e eles iriam ser cuidados por Deus. Exatamente assim que nós precisamos agir. Nessa situação
que nos assola, nessa peste que nos ronda. Mas o texto vai caminhando e agora diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon, que eram seus inimigos, e de Moabe, e os do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que agora nos dão o pagamento, vindo para lançar fora da sua possessão que nos deste de herança. Aqueles inimigos queriam destruir aquele povo e queriam expulsá-los da terra que Deus lhes havia entregado. E aí acontece uma coisa. Josafá diz uma expressão que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. No versículo 12, ele diz assim: e essa multidão que vem contra nós nos faz sentir o seguinte: não sabemos nós o que fazer. Josafá disse que ele não sabia mais o que fazer. Josafá estava perdido. E aí ele diz assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Às vezes nós não sabemos o que fazer. Mesmo quando a gente tem Deus na nossa vida, isso não quer dizer que nós temos todas as respostas. Nem quando a gente tem certeza da providência de Deus, há muitos momentos na nossa vida que nós não sabemos o que fazer. E nós estamos vivendo isso. Eu estava esses dias conversando com minha família e comentando isso. Nós nunca vivemos uma situação como essa. Nós não sabemos o que fazer. O que fazer quando não se sabe o que fazer? E aí Josafá diz assim: porém, Deus, os nossos olhos estão postos em ti. Ponha seus olhos no Senhor. Você não sabe o que fazer? Sabe de uma coisa? Eu também não. Mas eu sei que nós temos que botar os nossos olhos em Deus. O versículo 13 vai dizer então que toda Judá, ou seja, todo o seu reino, estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aquele povo se uniu em famílias. Aquele povo se aproximou, marido, esposa, filhos, pais. É hora de nós nos reunirmos em família. Aliás, nós estamos com tempo para nos reunir em família como nunca tivemos antes. É um tempo de se reunir em família. É um tempo de se aproximar dos seus queridos. O versículo 14 diz que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: dai ouvidos, todo a Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Dai ouvidos ao que vos diz o Senhor. E o Senhor disse a eles, pelo profeta: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja ou a guerra não é vossa, mas de Deus. Você lembra que Deus guerreia por nós? Você esqueceu disso. Você lembra que tantas vezes Deus já deu vitórias à sua vida? Tantas vezes Deus já livrou você? Esqueceu das bênçãos do passado? Nós continuamos sendo gratos a Deus. Gratos a Deus por tudo que Ele já fez na nossa vida. Pelo Cristo que nós já conhecemos, o Cristo da cruz, que nos deu salvação. Há muito que Deus já fez, não vamos esquecer disso. E aí o texto vai caminhando e mostra, a partir daí, uma orientação de Deus para que o povo tomasse determinadas providências. Ele diz o seguinte: amanhã descereis contra eles, contra os inimigos, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Versículo 17. Nesse encontro não tereis de lutar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus deu àquele povo uma estratégia. Deus orientou sobre uma estratégia. Deus os livraria, mas queria que eles tomassem providências. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós sabemos que Deus cuidará de nós, mas cabe a nós, dentro de uma atitude de bom senso,
dentro de uma atitude inteligente, de uma atitude lógica e de uma atitude de fé, tomar nossas providências, fazer os cuidados profiláticos que nós devemos fazer, ter os cuidados de não fazer os ajuntamentos, seguir as orientações que as secretarias de saúde nos dão. Nós devemos tomar as nossas providências confiantes em Deus. Não tomar atitudes como quem diz assim, tomar atitude é não ter fé. Não. Dentro dessa situação aqui, Deus diz, eu luto por você, mas tome as suas atitudes e eu vou cuidar de você. O texto continua e diz então a partir do versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Interessante que aquele povo não tinha lutado ainda, eles não tinham visto a vitória ainda, mas eles estavam com o rosto no chão em oração e já começaram a louvar a Deus. O louvor veio antes da vitória. A gente pensa sempre no louvor depois da vitória, né? Deus, se você me der vitória, eu vou te louvar, eu vou te adorar. Não, nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, nós confiamos em Deus antes da vitória. E o texto vai caminhando para o fim, no versículo 20, pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, ele pôs-se, Josafá, em pé e disse, ouvi-me, Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperais. Aconselhou-se com o povo, ordenou aos cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí o texto vai mostrar a partir do versículo 22, que tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os inimigos, contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Aqueles reinos não eram unidos como o povo de Judá era unido no Senhor. Eles eram uma coligação. E naquele momento Deus colocou a discórdia no meio deles. E sem que o reino de Judá levantasse uma espada, atirasse uma flecha, eles começaram a se destruir uns aos outros. Isso mostra o quanto nós temos que nos unir no Senhor. Quando nós estamos unidos no Senhor, não há discórdia, não há intriga, mas aquele povo não era do Senhor, e aquele inimigo, como hoje nós temos um inimigo terrível à nossa volta, que é o coronavírus, essa praga e todas as suas consequências, o Senhor cuida de nós. Devemos tomar as nossas providências, mas o Senhor cuida de nós. Caminhando para o fim, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram apenas corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. E o Senhor deu vitória para o reino de Judá, para o povo de Deus. Precisamos lembrar de algumas coisas. É tempo de orar. É tempo de botar o rosto no chão, o joelho no chão. É tempo de orar. É tempo de louvar a Deus, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele já fez. É louvar a Deus antes da vitória. É ter a vitória porque louvamos, e não louvar porque temos a vitória. É tempo de fazer a sua parte, de ter a consciência cidadã, a consciência inteligente, a fé que pensa, e fazer a sua parte. Tome as medidas profiláticas, ouça as orientações do governo, entenda que isso não é falta de fé, isso é inteligência dada por Deus, sabedoria. E ainda, tempo de família,
tempo de vitória na fé no Senhor.